Bom, pessoal, boa noite. Apesar de ter pouca gente na sala, nós vamos ter o estudo normal, tá? Hoje nós vamos falar no nosso estudo sobre a evolução do pensamento religioso, como que surgiu essa ideia, né, religiosa no ser humano, a ideia de Deus, e em sequência vamos falar sobre as três revelações. No Espiritismo é muito comentado, existem diversas palestras sobre isso, e eu até aconselho se alguém quiser aprofundar no assunto, porque o assunto é bem extenso, sabe? E às vezes aqui na aula fica até complicado de colocar todo o conteúdo, né? Então, se alguém quiser se aprofundar, eu até aconselho, tem muita coisa bacana sobre isso, tá? Como sempre eu falo, o livro que a gente está usando é este aqui, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos, aí vai ficar espelhado, não, aqui ó, nós estamos no tomo único, tá? Já foi dado então a palestras referente aos conteúdos do tomo 1 e do tomo 2, e agora a gente está no único, que é o último livro, estamos acabando. Se eu não me engano, acho que vai ter mais 2 aulas somente neste tomo, e a gente finaliza. Quem quiser acessar as aulas anteriores é só acessar a nossa página no Face. E a nossa página na internet, que é www.institutochicoxavier.com.br. Deixa eu só organizar aqui. Então vamos lá. A base religiosa da humanidade. Ele surgiu desde a pré-existência, desde a existência dos povos primitivos. Existe essa consciência de um Deus, de algo superior. É um sentimento que os humanos, que os espíritos trouxeram dentro deles, né? Aqui enquanto encarnados. Tanto que a gente pode falar que os povos primitivos, a gente pega os da África, daquelas tribos, os índios, eles não têm conhecimento nenhum de estudo, né, assim, questão cultural, que veio igual nós temos acesso a conhecimento de 6.000 anos atrás, através dos hindus, depois dos egípcios. Os índios não, e mesmo assim eles acreditam em Deus ou deuses, né? A gente vai ver mais pra frente que surgiu primeiro como politeísmo, vários deuses. Então, surgiu, não tem como falar como a religião surgiu no ser humano, porque ela é uma coisa inata, a gente nasce com ela. Desde o tempo que o princípio inteligente se tornou espírito, porque nós somos criados por Deus. Então, logicamente, nós trazemos isso dentro da gente, dentro da nossa consciência, né? As pessoas que não acreditam em Deus, são ateus, isso é mais uma fuga, é uma questão mais complicada, e a gente não deve discutir com essas pessoas, né? A gente tem que ficar... Se ela der abertura, a gente fala sobre Deus, sobre a religião, mas se não, a gente deixa ela acreditar no que quiser. A gente nunca pode discutir sobre isso com alguém, porque é uma coisa muito íntima que a gente traz no nosso coração, que são as religiões, né? Então, a religião, ela pode ser entendida como a crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. Então, isso que é religião, é você crer em algo maior, algo além deste mundo material. E a questão filosófica da religião, ela separa a religião em 2 categorias: religião natural e religião revelada. Qual que é a diferença entre as duas? A religião natural é essa que vem com o homem, essa que é inata, que a gente nasce com ela. Aqui fala que a religião natural indica o que o homem traz consigo, desde a sua origem, a ideia da existência de um ente superior. Se
abandonasse, vamos supor, um ser humano lá no Alasca, sei lá, numa floresta, e ele não crescesse rodeado de ninguém, tá? Ele ia acreditar em Deus porque ele é um espírito, e o espírito, nossa casa realmente é no mundo espiritual. Então é de lá que a gente vem, e lá a gente sabe que existe um Deus. Lá a gente a gente tem mais lucidez, né? Então mesmo que ninguém fale pra gente sobre Deus, a maioria das pessoas, logicamente, nós vamos saber que existe um Deus. Isso é religião natural. E o que é religião revelada? Aqui eles nos diz que... Peraí. A religião revelada, ela é oposta à religião natural. Eu não achei aqui as palavras dele aqui, mas a religião revelada é aquela que ela é estudada, aquela que ela é trazida por alguém, ela é revelada. Alguém veio e trouxe, né, todo aquele conteúdo, aquela bagagem e mostrou para a comunidade, para a sociedade. A gente conhece alguns profetas, tem Moisés, Maomé, Jesus, né? Essas são religiões reveladas. Ele fala que a teologia cristã introduziu o termo revelação para definir a especificidade da fé cristã, dependente de um evento histórico, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o cristianismo, que é a nossa religião, ele é uma religião revelada por Jesus, né? Jesus veio trazer muito conhecimento. Então, essa é a diferença da religião natural e revelada. Geralmente, a religião natural, ela tem muitas coisas que não são certas, porque o indivíduo não pôde raciocinar sobre aquilo, não pôde pensar, pôde analisar, ele simplesmente vem com aquele sentimento. A revelada não, a revelada é mais palpável, a gente entende o que está falando, a gente vê, a gente escuta, sabe? Vamos ver, deixa eu trocar de slide. E aí a gente entra no politeísmo. O politeísmo foi as primeiras formas de religião aqui no planeta Terra. O politeísmo, não sei se vocês sabem, mas é a crença em vários deuses. Nossa crença é o monoteísmo aqui do espiritismo. O cristianismo é monoteísta, mas as primeiras manifestações religiosas, elas foram politeístas. Então, está escrito aí, sistema religioso inicial. E o politeísmo, ele era classificado, na verdade, nem a palavra classificado, mas o politeísmo era assim, os povos primitivos, eles não tinham muito conhecimento. Apesar disso, o mundo espiritual sempre teve influência sobre o planeta, né? Porque eles eram primitivos que o mundo espiritual não tinha acesso. Então, como eles não tinham conhecimento do mundo espiritual, nunca ouviram falar, então quando tinha um médium que comunicava várias coisas, eles consideravam deuses, entende? E também tinha uma parte da cultura igual da Grécia, que eles tinham o deus do trovão, o deus do sol, o deus da água, o deus da chuva. Eles tinham muitos deuses mesmos. Então é uma crença mais limitada, né? É uma crença meio que não tem muito raciocínio lógico. Eles não tinham conhecimento do mundo espiritual, por isso que tudo que era desconhecido, sobrenatural, era Deus, porque eles não sabiam como explicar, né? Como que eles iam saber que existia um mundo espiritual, que eu era espírito, né? Que eu só estava em condição física neste momento. Então eles não sabiam. Então tudo que era diferente do que eles conheciam era deuses, né? Então eles tinham deuses como os espíritos que se comunicavam eram considerados deuses. Então essa era as características principais do politeísmo. As bases do politeísmo, elas se dão em quatro partes. Tem a tradição religiosa chinesa, que ela é uma feição mais filosófica do que religiosa. Não sei se
muitos têm conhecimento sobre isso. O meu conhecimento é básico, não é aprofundado, tá? Mas eu sou grande admiradora da cultura chinesa, dos hindus. Eles têm uma questão mais filosófica, sabe? Não é mais social, igual nós temos muito o perdão, a caridade, o amor ao próximo. Eles têm uma filosofia de autoconhecimento muito grande. Então, ali se tornou mais uma filosofia do que uma religião. Aí temos as crenças religiosas dos hindus, que foram os primeiros a acreditar em reencarnação, né? Só que era um pouquinho deturpada a crença deles, pois eles acreditam que um ser humano, quando desencarna, ele pode vir como animal. A gente sabe que isso não é verdade. Mas, assim, já é bacana porque ali já começou a ser divulgada essa questão espiritual, né? Apesar deles terem vários deuses. Aí temos o politeísmo egípcio, que foi, apesar da gente saber que na Grécia, que tem vários deuses, Eros, tem um punhado de deuses ali atrás, no slide de trás tinha. Foi no Egito que começou a endeusar os fenômenos, né? O sol, a terra, o fogo, o ar, então foi no Egito. E daí na Grécia, aí se tornou uma mitologia. O que é mito? Cadê aqui? Mito é tudo aquilo que não é verdade, é uma história contada, né? Então, tem toda a história de Artemis, Medusa. Então, se tornou algo mais fantasioso, né? Glorificando vários deuses. O Robson perguntou o que é preto velho. Tá, vamos fazer uma pausa então aqui no estudo. Robson, eu não tenho... eu nunca fui da Umbanda, do Candomblé, então meu conhecimento também é básico nessa área. Mas o que é nos posto que o preto velho é uma entidade, tá? Nós lembrando que nós não temos preconceito contra a Umbanda, contra Candomblé de jeito nenhum. Mas são entidades que ajudam até os encarnados. Para vocês terem uma ideia, o Candomblé e a Umbanda, essas outras linhas espíritas, né? Existem seres tão embrutecidos no mal, que eles estão tão enraizados no materialismo, nas paixões mundanas, na maldade, que eles não conseguem ir num centro espírita adequado. A sintonia deles é muito densa. Então, é nos centros de Umbanda, de Candomblé, que eles são ajudados e recolhidos. Logicamente que o espiritismo ele tem uma abordagem uma abordagem mais ampla, né? Não somos agarrados ao materialismo, à oferenda, né? A gente sabe que isso não é legal, mas para esses espíritos mais inferiores isso é muito importante. Eles ainda são ligados ao material, então na Umbanda eles recebem isso. Então esses espíritos embrutecidos é lá que eles começam a se melhorarem. Então, esse preto velho é uma entidade que age, né, nesses centros de Umbanda, de Candomblé, ajudando. Agora, o papel realmente que ele faz, eu não sei dizer muito bem, mas é mais ou menos isso, tá? Tá explicado? Ele não tem muito a ver com o assunto, então depois do estudo, a gente fala sobre estudo, a gente volta nesse assunto, pode ser? Beleza, então. Então, gente, nós vimos aqui, né, como que surgiu a ideia religiosa no planeta Terra e começou com o politeísmo. Aí, nós vamos estudar agora, vamos entrar nas 3 revelações, como eu disse no início da aula, que é a segunda parte do estudo de hoje, é a mais longa. As 3 revelações, elas tiveram início com Moisés. Vocês vão entender ao longo do assunto o que são essas 3 revelações. A primeira revelação que nós vamos ter vai ser Moisés, que vai trazer, né, são os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, Moisés naquela época era aquele politeísmo, né, crenças em vários deuses,
a evolução da humanidade, daqueles povos nessa época, era bastante embrutecida, eles eram barbáries, existia muita guerra, muito apego ao material, disputa, não tinha muito, a moral não era muito elevada, digamos assim. Então, Moisés, ele era, não sei se vocês já conhecem a história de Moisés, ele era judeu, nascido no Egito, e naquela época o faraó ia mandar matar todas as crianças, sabe? E a mãe dele deixou ele num cestinho no rio e tal. Quem achou foi a irmã do faraó, achou ele, né, no rio, assim. A mãe tinha deixado ele no rio na cestinha para alguém achar e cuidar dele para ele não morrer. E acontece que a irmã do faraó achou Moisés e criou como filho. Então, Moisés foi criado junto com o faraó. E ele teve muito conhecimento, ele já tinha uma moral elevada, porque para ele receber, né, a tábua dos 10 mandamentos, com certeza ele era um espírito já avançado para a época. Então, Moisés cresceu ali no reinado ali do faraó, e ele não foi concordando com aquela situação. Tinha escravidão, né, o abuso das pessoas. Então, logicamente, a espiritualidade intuiu ele para desenvolver ideias, enfim. Ele desenvolveu a ideia de um Deus único. E aí inicia-se então uma nova fase religiosa, que é o monoteísmo. Começou com Moisés. E Moisés que trouxe os 10 mandamentos, né, lá no Monte Sinai, né? Então ali foi uma das primeiras psicografias já registradas. Então ele ali passa os 10 mandamentos. E ele também implanta a lei civil ou disciplinar, né? O que te pega aqui nesse assunto? O Antigo Testamento, se vocês sabem, ele é baseado nessa lei civil e disciplinar de Moisés, que não é muito correta. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, isso é válido até hoje. Jesus veio cumprir ela. Mas a lei civil de Moisés, ela não é mais adequada para os dias de hoje, porque ela é adequada para a evolução moral dos indivíduos daquela época. Eles eram barbáries, então eles tinham que temer um Deus. Eles tinham que ter medo, né, de Deus. Eles tinham que sentir assim enclausurados para não fazer maldade, porque senão era inato, eles faziam maldades uns com os outros. Então, Moisés pregou isso, a temeridade a Deus. Vai para o inferno, vai para o céu se você for bom, vai para o inferno se você for mal. Aí ele pregava também, não sei se vocês leem a Bíblia, já leram, ele falava assim, olho por olho, dente por dente, né? Ama os seus próximos e odeia os seus inimigos. Então, a lei civil de Moisés, ela não é adequada para os dias de hoje, porque nós já evoluímos, né? Nós tivemos Jesus que mostrou muita coisa um pouco mais evoluído do que ele falou. Mas essa primeira parte, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é muito válida. E vai ser eternamente válida, porque uma lei de Deus não muda, ela é imutável. As leis de Deus não sofrem alteração. Então, essa divisão da lei mosaica, dessa primeira revelação, é os 10 mandamentos, que tem caráter divino, é invariável e é para todos os tempos e países. Então, é para sempre. E aqui temos os 10 mandamentos. Eu não vou ler, se alguém quiser ler, pode ler, mas é o que a gente conhece, né? Todo mundo sabe os 10 mandamentos, ou então lembra, enfim. Então aqui temos os 10 mandamentos. É legal, eu vou ler só o primeiro mandamento, porque ele, quando é passado para a gente, ele nunca vem tão longo assim que veio para Moisés naquela época. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, na casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Aí ele já está falando sobre o monoteísmo, né? Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então, esse é o primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Resume tudo isso. Aí vocês podem me perguntar, mas Amanda, como que o pessoal ia acreditar nisso?
o pessoal acreditava em vários deuses, né? Aí vem um cara com uma pedra na mão, numa montanha lá e no Monte Sinai e fala tudo isso. Por que eu deveria acreditar? Vale lembrar que antes desse acontecimento, Moisés liberou os escravos do Egito pelo Mar Vermelho. Lembra que abriu aquela fenda, eles passaram e quando os soldados do faraó chegou, o mar engoliu eles. Então, ali eles viram um fenômeno que nunca foi normal. Então, eles sabiam que tinha um Deus que fez aquilo, abriu o mar para eles passarem, né? Então, liberou eles do Egito. Então, por isso, eles acreditavam nisso que Moisés falava. Então, primeiro mandamento é a chave para mudar uma era da outra, a era politeísta da era monoteísta. Então, dali para frente, o monoteísmo se tornou predominante porque foi passando de boca em boca. A gente sabe que como não havia escrita, então ia passando de geração para geração, vizinho para vizinho, enfim. Então, essa foi a lei de Deus. E tá, é isso aí. Aí a segunda parte, como eu falei, que era a lei disciplinar, né? A lei civil, os decretos de Moisés, elas se modificam com o tempo, tanto que hoje elas não são mais adequadas, não são mais apropriadas, porque elas têm a ver com costumes e caráter do povo turbulento, barbárie que tinha naquela época. E eles tinham a principal característica, o temor a Deus. E hoje a gente sabe que Deus nos ama, que Deus não nos castiga e que a gente simplesmente tem que amar a Deus, né? A gente sente isso, que a gente ama a Deus e sente que também Ele nos ama. E quando a gente se sente um pouco abandonado por Deus, isso nada mais é o nosso abandono conosco mesmo. Mas isso é para outra aula, né? Então essa é a primeira revelação, que vem dar um jeito na Terra, né? Veio dar um encaminhamento, emparelhar todo mundo para começar a seguir o caminho certo. Aí a gente tem a segunda revelação. Segunda revelação, ela é trazida por Jesus e o seu evangelho. Jesus fala na Bíblia, está retratado isso. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, Jesus não veio trazer uma nova lei. Ele veio apenas cumprir essas leis. Um minutinho, Robson. Obrigada, que bom que você gostou. Obrigada por ter ficado até agora. Essa aula vai estar disponibilizada no YouTube. É só entrar no nosso site www.institutochicoxavier.com.br que você vai ter acesso, tá bom? Obrigada por ter ficado até agora. Então, voltando, Jesus não veio anular o que Moisés disse, né? Ele veio apenas adequar, colocar nos eixos. Então, Jesus veio cumprir a lei, desenvolver, dar o verdadeiro sentido e adaptar ela ao adiantamento dos homens. Porque até chegar à época de Jesus, tinham se passado acho que 2 milênios, 1 milênio, 2 milênios, não sei bem certo. Então, o ser humano já estava um pouco mais adiantado do que aquela época, né? Apesar de ser bem materialista ainda, então Jesus veio adaptar, mostrar realmente qual que era o caminho certo. Apesar de que, mesmo assim, eles estavam bem atrasados, né? Se você for ver o nosso adiantamento atual hoje, para o adiantamento deles naquela época, 2000 e poucos anos atrás, eles eram um pouco mais atrasados que nós. Mas mesmo assim, as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus são eternos. Se você for analisar uma parábola hoje em dia, mas não ao pé da letra, mas ver realmente o que ela significa, você vai ver que ela é perfeitamente adequada para os dias de hoje, e eu tenho certeza que para o futuro, o resto dos dias aqui na Terra, enquanto a Terra existir, vai ser válido, né? Aí Jesus, sobre aquela lei de Moisés, olhou por olho, dente por dente, né? Ele falou assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então, Jesus, né, falava que alguém te deu um tapa, ofereça o outro lado do rosto. Então, não é que se alguém te bater, você vai ficar de bobeira aqui esperando a outra pessoa fazer a mesma coisa de novo. Mas o principal sentido dessa passagem
pra gente, a não vingança, né? É contra a vingança. Então, ele não veio, Jesus podia falar assim, ó, gente, não vinguem. Mas o povo daquela época não ia entender muito bem, ou então ia se rebelar, ou então nem ia levar em conta o que Jesus está falando. Mas, em geral, é basicamente isso. Se alguém te maltratou, se alguém te humilhou, não faça da mesma maneira, porque você fazendo da mesma maneira, você vai estar sendo igual àquela pessoa, né? E ao contrário de Moisés, que Moisés pregava olho por olho, dente por dente. Por isso que o Antigo Testamento ele é tão desatualizado, ele é tão inapropriado para os dias de hoje, porque ele tem essas leis mosaicas muito enrijecidas ainda. Aí Jesus também falava: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E como é difícil, né, gente? Eu estava ontem no centro, numa reunião, a gente conversando, como é fácil amar quem a gente gosta, quem nos faz bem. É muito fácil amar. Então, eu não concordo que quem ama somente os que lhe fazem bem sabe realmente o que é amor. Sabe realmente o que é amor? Quem ama aquele que não te traz nenhum lucro, na verdade, aquele que te traz um prejuízo. Quem aqui já orou pelos nossos governantes que estão lá só fazendo coisa errada, né? Nos roubando. É difícil a gente roubar por aquele que nos prejudica, por um ladrão. Já pensou que complicado que é orar por um ladrão? Alguém que está te ameaçando? Mas a gente deve fazer isso, porque no momento que a gente souber a força que tem uma oração nossa, a gente vai ficar surpreendido, a gente vai querer orar para todo mundo, vai querer viver orando para todo mundo, né? Então Jesus pregou isso, para a gente amar os nossos inimigos, desejar o bem para eles. Não para trazer eles para dentro de casa, não, tá errado. Mas para a gente amar eles e mostrar com o nosso exemplo como que deve ser. Porque senão de que outra maneira que eles vão aprender a amar, né? Então a gente tem que, nós que somos um pouco mais esclarecidos que os espíritos inferiores, nós temos sempre que demonstrar amor. Para eles, quem sabe, né? Aprende um pouquinho assim com a gente. Aí Jesus falou: quando deres esmolas, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Isso também foi conversado ontem lá no centro, que aquelas pessoas que fazem o bem e elas querem espalhar para todo mundo. Eu já fui assim, confesso, não tenho vergonha, graças a Deus estou tentando mudar isso. A gente fazia o bem para alguém e tava doido para contar para alguém, senão, se ninguém me apreciar pelo bem que eu fiz, então quer dizer que não valeu o bem? E Jesus vem falar bem o contrário, que o bem verdadeiro é aquele que não é promovido, aquele que não é falado, porque isso é arrogância, isso é vaidade. E ele fala que, olha que legal, em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Vocês já pararam para pensar que talvez se vocês hoje estão nessas condições que vocês estão pagando uma dívida, estão resgatando, então tá bom demais, tá ótimo que minha situação tá difícil, porque graças a Deus eu tô me livrando de algum mal que eu fiz lá atrás, de alguma coisa que eu deixei por fazer. Então até as coisas mais difíceis que a gente tem na nossa vida, isso é uma recompensa, isso é uma alegria, porque Jesus nos deu a oportunidade de estar vivendo isso agora, e a gente vai se livrar disso logo, porque a nossa existência aqui na Terra, ela é muito curta perante a eternidade. Então por isso que ele fala, vocês já receberam a sua recompensa. Se vocês estão encarnados, você já tem uma recompensa enorme, porque quantas pessoas, espíritos não esperam para encarnar, para poder evoluir? Então aproveitem a encarnação com toda a positividade que vocês puderem. E todo o bem que fizer, tentar não espalhar, não falar. Eu sei que a gente fica com orgulhozinho quando a gente faz o bem para uma pessoa, porque a gente fica feliz com a gente mesmo. Nossa, que bacana, olha só, consegui fazer um bem para uma pessoa. Mas conta só para você, para o seu anjo da guarda, para Jesus. E com certeza esse bem vai vir bem mais rápido para você de volta. Aí temos então a terceira revelação.
terceira revelação, muita gente já fala assim que vocês espíritas, vocês se acham demais por vocês se acharem a terceira revelação. Mas não é, gente. Tá na Bíblia que Jesus falava que ia mandar o prometido, que ia mostrar a verdade pra gente. O Espiritismo, ele vem adequar todas as falas de Jesus de forma mais clara, de forma mais explícita pra gente. Ele é extremamente baseado nas obras de Jesus, né? Mas também tem a comunicação do mundo espiritual, que nos traz muito ensinamento. Então, nós consideramos que o Espiritismo é sim a terceira revelação. Apesar de que eu coloquei aqui quatro espíritos muito elevados, Chico, Emmanuel, Allan Kardec, e se eu não me engano esse aí é o Bezerra de Menezes, não tenho certeza, mas o Espiritismo ele não tem uma personificação, não é trazido por uma entidade, por um espírito, um profeta, não. O Espiritismo ele é trazido por milhões de espíritos ao mesmo tempo no planeta Terra, em todos os lugares. A gente sabe que existem comunicações de espíritos no planeta inteiro, né? Então não vem ser trazido por uma pessoa, porque se fosse trazido só por uma pessoa, eu acho que seria bem mais complicado a gente acreditar. Eu acho que eu não sei nem se eu acreditaria. Mas como está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, então isso ele se propaga mais facilmente. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa em relação a que Jesus falou aqui. Ele fala aqui que eu esqueci de falar que Jesus ele veio falar que a verdadeira vida não é essa que a gente vive aqui na Terra, e sim no reino dos céus. Ele vem ensinar o caminho para a gente chegar no reino dos céus. Então, quando Jesus fala que a nossa vida não é aqui, é aquilo que eu falei anteriormente, que realmente aqui é uma passagem, que é rapidinho. A nossa vida verdadeira mesmo é lá no mundo espiritual. E a qualidade dessa nossa vida lá fora depende do caminho que a gente percorrer aqui, dessa vida terrena que a gente souber fazer. Então, se a gente souber agir com amor, com caridade, né, de acordo com as virtudes de Jesus, com certeza nossa vida espiritual vai ser no reino dos céus, né? Vai ser numa colônia legal, com a nossa família espiritual mais adequada. Então, Jesus vem nos trazer isso. Tem várias coisas aqui no livro sobre Jesus, só que como o nosso tempo é curto, eu vou dar uma adiantadinha, tá? Então aí vem o Espiritismo, né? Que vem nos revelar esse outro lado da moeda, né? Esse outro lado que a gente não consegue ver enquanto encarnado. Alguns conseguem, outros não. Então ele vem revelar aos homens a existência do mundo espiritual e a sua natureza. E ele vem também mostrar como que se dá essa relação entre essas duas dimensões. Como que dá, como que o mundo espiritual tem efeito sobre o mundo material e o material sobre o mundo espiritual. Então, o espiritismo é uma ciência, porque ele vem estudar mesmo. Ele não vem aqui alguém pegar e falar e você acredita, não. Existe uma análise, você tem que questionar, você tem que ver o que disso faz sentido na sua vida. Então, o espiritismo ele é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, muita gente lê a parábola do filho pródigo, e eu não sei se vocês ainda têm essa ideia, mas lê a parábola do filho pródigo e a gente acha simplesmente que é a história de um filho que saiu da casa do pai, gastou todo o dinheiro, voltou, comeu comida dos porcos lá e quis voltar para a casa do pai, e o pai aceitou. E o irmão ficou com raiva, né, do pai ter feito uma festa para receber. Gente, essa parábola, ela é muito profunda. Porque, na verdade, o que Jesus quis dizer com essa parábola do filho pródigo é assim: o pai representa Deus, o reino de Deus. A fazenda do pai é o mundo, né? E o filho mais novo somos nós. Então, quando a gente sai da fazenda, vamos supor, enquanto filho mais novo, e vai para o mundo material, gastar todo aquele dinheiro, isso é quando a gente se afasta de Deus, quando a gente afasta de Jesus, dessas virtudes, do amor, a gente vai para o mundo, a gente é levado pelas paixões mundanas.
Então, isso é retratado nessa parábola como o filho mais novo quando sai do pai. Aí, quando o filho experimenta a fome, a miséria, que para nós não é a fome e a miséria, para nós é o vazio existencial, é a depressão, quando a gente experimenta mesmo a solidão, a gente está rodeado de gente aqui, mas a gente ainda é triste, a gente é carente, a gente tem um vazio, a gente sabe que está faltando alguma coisa. E o que a gente faz? A gente pede ajuda para Deus, aí a gente volta para Deus, a gente volta para a fazenda do Pai. E lá na fazenda do pai, o que o pai faz? Recebe com festa aquele filho que estava perdido. O pai fala na parábola: o meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e se achou. Então, as parábolas de Jesus elas eram complicadas de entender. E o que o Espiritismo vem fazer? Tornar tudo mais claro, tornar tudo mais simples, de fácil entendimento, né? Além de falar sobre as consequências dos nossos atos, né? Como que se dá na prática, sem meios de parábola. Então, a terceira revelação é o Espiritismo, que é fruto do ensino dado, não para o homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu. Então, Deus escolhe sempre espíritos evoluídos, espíritos superiores para nos trazer essas mensagens, estes ensinamentos, para que a gente possa dar uma alavancada na evolução. Apesar de que a gente tem que lembrar que sempre tem espíritos brincalhões, espíritos inferiores, se fazendo passar por bons espíritos e tentando alimentar o nosso ego, o nosso orgulho. Então a gente sempre tem que questionar, da mesma maneira que a gente questiona uma pessoa quando a gente conhece ela, será que ela é legal? Você observa o tom de voz, a linguagem. Você sempre está analisando uma pessoa. Assim deve ser as comunicações com os espíritos também, se você é uma médium ou um médium. Você tem sempre que ficar mais atento a isso para não ser enganado, ludibriado, porque é certo, se um espírito ele alimenta o seu orgulho, ele te elogia, e você já pode ficar desconfiada, porque nossa classificação ainda na evolução do espírito é muito baixa, ainda para a gente ser elogiado. Tudo que a gente faz aqui é por obrigação mesmo, que a gente tem que fazer. Tá pegando boi, como diz minha avó. Então, se um espírito vem aqui e alimenta o seu ego, o seu orgulho, já fica desconfiado que isso não é um espírito de luz, tá? Ver qual que é o próximo slide. Então, como Jesus disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo não vem destruir a lei cristã, a lei que Jesus veio nos mostrar. Ela veio da execução, mostrar como se dá o reino dos céus, como que se dá esse inferno que é tão falado, que nada mais é do que a nossa consciência pesada, né? Como esse mundo negativo que a gente mesmo constrói. Então, ele nada ensina contrário o que ensinou Cristo. Ele completa em termos claros para todo mundo entender. O Espiritismo é muito simples, só que exige esforço. Aí muita gente pergunta assim: ah, Amanda, mas então por que tão pouca gente que vai para o Espiritismo? Por que não é a maior religião do mundo, se é a que mais esclarece? Se o segmento religioso que mais responde, até mais que a ciência, a tudo que acontece. Bom, gente, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a pessoa espírita, na verdade, para você ser espírita, exige muito que você responda pelos seus atos. A responsabilidade de tudo que acontece com você, com seus infortúnios, é sua. Então, no Espiritismo não é assim, porque Deus quis que você seja assim. Não, o Espiritismo vem nos trazer responsabilidade. E muita gente não quer encarar essa responsabilidade. Muita gente quer culpar o acaso, falar que é os mistérios de Deus, por isso que a minha situação é assim, por isso que eu sou assim. E o Espírito vem trazer que não, que tudo que a gente vive, tanto de bom, tanto de ruim, é mérito nosso. Existe o livre-arbítrio. Por exemplo, se uma pessoa me irrita, não é culpa da pessoa eu me irritar, é culpa minha, eu tenho a irritação dentro de mim. Então, por isso que o Espiritismo ele evolui de forma mais lenta do que as outras religiões. Mas o Espiritismo vai ser, em alguns anos, algumas décadas,
a maior religião do mundo, porque é a única que vem preencher esse vazio de conhecimento que a gente tem, tá? Mas mesmo assim não quer dizer que todos os espíritas são bons e os que não são espíritas são bons, não tem nada a ver. Existem muitos espíritas que são seres muito atrasados ainda e muitos ateus que são seres muito iluminados, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas em termos de religião, de filosofia e de ciência, o espiritismo com certeza ele se sobressai aos demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa frase eu gostei, eu coloquei ela inteira aqui. Ela tá no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que é depois que ele desencarnou, que fala o seguinte: o espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas, retificará os erros da história e restaurar essa nossa ligação com Cristo. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Vou fazer uma pausa aqui. Ele vem falar que o Espiritismo vai instituir essa religião que não vai ser necessária nem um templo, não vai ser necessário alguém para você chegar em Deus. O Espiritismo prega que Deus, você tem uma ligação direta, você não precisa de ninguém. E é por isso que as outras religiões elas não abordam isso, porque elas ainda precisam que tenha um padre, um pastor, para até manter, né, aberta aquela instituição. Então, mas aos poucos isso vai deixando de lado, até com a evolução moral das pessoas. Essa nossa ligação com Deus, nós não precisamos de nada externo. Não vamos precisar, porque na verdade a gente ainda precisa de alguém para falar para a gente o que é certo e o que é errado, né? Que nossa evolução ainda está não está muito adequada ainda para a gente seguir nosso caminho certinho. A gente tem que toda semana num centro, ou umas pessoas vão uma vez por mês, para a gente tá dando uma relembrada, né? Para a gente não cair na preguiça moral. Então, isso que ele vem falar. A gente vai chegar num ponto que a gente não vai precisar de um espaço físico para se reunir, uma pessoa lá para representar todo mundo, porque nossa ligação com Deus vai ser de forma natural. O Espiritismo extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com a espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Então, o Espiritismo ele vai findar com o materialismo e com o ateísmo, com certeza. E essas pessoas que se dizem agir com preconceito, lá no Oriente a gente vê muita gente matando por causa de Deus, né? Isso é muito comum. Pessoas, vamos supor, existem um casal de homossexuais, mas Deus não quis assim, e revela também toda aquela ira, aquela reatividade. Isso não é de Deus. Deus não é reativo, Deus não briga, Jesus não briga, isso não são sentimentos de Deus. Então o Espiritismo aos poucos vai eliminar tudo isso. Nós vamos eliminar com o auxílio do mundo espiritual, né? Oi pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Oi, vocês estão me ouvindo?